Para dar início ao trabalho, dar boa noite a todos vocês, veja só que lição de Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino sobre o que eu acho que acabou de se conversar hoje aqui na sala. Procure dar exemplo de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam no espaço sidéreo. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Parece que falou alguma coisa? Com certeza. Muito, né? Gente, com essa mensagem das nossas reflexões, eu desejo a todos bem-vindos a essa sala de estudo. A Rose, que eu tive o prazer de conhecê-la virtualmente, né? Mas já sabia que nós íamos ter uma palestra muito boa, uma boa reflexão nesta noite. E sei que vocês todos aqui presentes vamos vibrar em benefício da nossa irmã, para que tenhamos uma noite de estudo, uma noite de compreensão, de reflexão, né? E que a gente saia fortalecido espiritualmente, porque o tema inicial é muito bom. As bênçãos da alegria. Então, eu creio que com essa bênção que Rose irá trazer para nós, a gente vai ficar realmente agradecida a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, e, acima de tudo, a nossa irmã Joana de Ângeles, com esse trabalho, com esse livro fantástico, que é A Luz das Trevas. Então, o que nós estamos precisando realmente é de luz. E luz, para a gente traduzir dentro da doutrina espírita, é esclarecimento. Luz é conhecimento, porque a gente precisa sair das trevas da ignorância o mais rápido possível. E assim, é com imensa satisfação, Rose, que a sala Francisco Cândido Xavier, mais uma vez, recebe você, mesmo virtualmente, mas ligada na emoção, no coração e no amor. Seja mais uma vez bem-vinda e que Deus te abençoe, que você depois se apresente, por gentileza, aos nossos companheiros que aqui estão presentes. E isso, vou pedir ao querido irmão e amigo João Arcanjo para que ele faça a prece de abertura desta noite de hoje. Queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sintam-se acolhidos e abraçados, bem assim abençoados pela espiritualidade superior. E, em especial, a nossa irmã Rose, que os benfeitores possam intuí-la e que possa nos trazer a sua mensagem doutrinária com bastante clareza para que todos nós sejamos gratificados. E vamos à nossa prece, meus irmãos. Nossa prece em nome da nossa Casa de Renovação Irmão Ramon. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Que assim seja. Que assim seja. Rose, você tem até 20 horas e 30 minutos, mais ou menos, para você complementar. E se não der esse tempo, você pode, né, ter uma tolerância de mais 10 minutos. Sim. Seja bem-vinda mais uma vez e passo-lhe agora a palavra em nome da sala Francisco Cândido Xavier. Muita paz
tudo de bom nesta noite de hoje. Obrigada, gente. Nada. Caríssimos, boa noite. Eu fico muito feliz de estarmos todos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor. Meu nome é Rose Cabral, como os irmãos já falaram aí. Eu sou trabalhadora aqui de uma casa espírita aqui em Olinda, que é o NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, na qual eu já trabalho há quase 30 anos. Eu acredito que eu trabalho há 27 anos nessa casa. Hoje, trabalho na campanha do Quilo, sou uma das coordenadoras da campanha do Quilo, e trabalho na saúde, porque a casa tem vários departamentos, e um deles é da saúde. E, de acordo com o que a gente vem estudando, já há um bom tempo, já há mais de 10 anos, a gente vem dividindo os conhecimentos, né, com todos que também estão estudando, assim como eu, porque nós que estamos aqui, a única diferença é que a gente está de frente a uns trabalhos conduzindo os mesmos, né, mas estamos todos em estudo. Todos, cada um, sabendo de alguma coisa e ajudando uns aos outros. Esse é o nosso maior objetivo. Então, eu fico muito feliz. Então, hoje a gente vai conversar, o convite que meu amigo me fez, Alberto me fez, foi falar sobre o capítulo 8, né, do livro Luz nas Trevas. Mas antes de entrar propriamente no capítulo 8, vou fazer só um briefzinho desse livro, né, que é um livro do estilo Ana de Ângeles, né, que é traz uma mensagem esclarecedora e terapêutica para os tempos de incerteza e sofrimentos que vivemos. Esse livro foi um livro de 2018, autor Divaldo, psicografado por Joana de Ângeles, né, primeira edição foi 2018, e ela traz essa mensagem esclarecedora, mesmo nos tempos de incerteza e de sofrimento que vivemos, justamente para nos ajudar. Como diz Divaldo, nas trevas nascemos e na luz glorificamos-nos. Mas, no meio do caminho e nas diversas situações, vamos tendo a oportunidade de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então, é o que traz essa obra. E com base nas prédicas evangélicas, que esse livro tem 30 capítulos e vai nos incentivar a afastar as trevas que se projetam de nós. Esse livro costuma constar nas bibliografias usadas em qualquer trabalho que fale de mediunidade, quando está visto o instrumento de socorro espiritual, um estado de maioridade moral. Curiosamente, o primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre o uso da palavra. Porque sendo está neutra, o seu uso, né, o uso da palavra, dá-lhe ele tanto vai ter um sentido libertador, como ele pode tornar-se ácido e destrutivo. E aí a gente lembra logo do poder da palavra, né? Lembrando que na Terra todos são corruptíveis, enfatiza-se a necessidade de meditar nas nossas palavras e nas palavras de Jesus. Ou seja, é o brief que vem essa obra maravilhosa que é Luz nas Trevas. E como a gente vai conversar... Deixa isso aí, Rose. Cancela essa tela aí, ó. Qual tela? Qual tela? Não fui eu, não. Carla apresentando uma tela horrorosa aí, ó. Quem é essa, meu Deus? Não sei quem é, não. Como é que entrou, Roberto? Mexe. Bora lá? Bora. Bora voltar. Vamos voltar aqui, meus caros.
Não vamos nos corromper por essas coisas, né? Às vezes acontece para tirar a gente de tempo. Aí, hoje, o que a gente vai enfatizar, né, é justamente esse capítulo 8, que ele fala das bênçãos da alegria, nesse livro Luz nas Trevas. Então, como a gente falou, no briefing que eu falei, essa obra tem esse caráter psicoterapêutico, né? A autora apresenta a alegria não como um prazer efêmero, mas como uma conquista profunda do espírito, né? Ele traz um estado, esse capítulo 8, ele traz esse estado de plenitude, ele traz a alegria, como é descrita, como uma mensagem de Jesus, uma mensagem de Deus que nos convida à conquista da plenitude interior. Esse capítulo ele vem com trazendo isso para a gente. Depois ele traz essa autoiluminação, né? O capítulo ele incentiva o indivíduo a buscar a felicidade nas pequenas coisas, né? No ato de servir, né? E quanto a gente pode se autoiluminar só desempenhando essa tarefa com muito amor, servindo como uma ferramenta para dissipar as trevas de tristeza ou desânimo que possam envolver, né, toda a existência. E a gente vê como é importante essa parte dessa autoiluminação, dessa busca na felicidade por esse ato de servir, né, que é onde eu me encontro nas diversas tarefas em que eu me proponho, né, a fazer. Eu faço com muito amor, principalmente esse trabalho de rua que a gente faz com os irmãos em condição de rua, levando muito amor, muita alegria, tendo como o primeiro momento, a gente leva o alimento material, né? Porque muitas das vezes a matéria com fome, né, não tem condições de ouvir, quer matar aquela fome material, então a gente leva no primeiro momento o alimento, mas a nossa busca maior é pelo alimento espiritual. Então a gente leva alegria, a gente busca conversar com os irmãos que estão em condições de rua, a gente faz ações sociais, dia de criança, dia de pai, dia de mãe, dia de São João, né? Natal, eu me visto de Mamãe Noel. Então, assim, muitos na rua, quando eu chego para trabalhar, que a ONG trabalha todos os dias fazendo esse trabalho de rua, mas eu só vou na sexta-feira. Então, alguns não conhecem meu nome, mas me chamam logo de Mamãe Noel. Mamãe Noel, estou por aqui, viu? Então, a gente vê que mesmo na dor, com tanto pesar da situação em que aqueles irmãos se encontram, mas a gente vê a alegria, a gente recebe aquele abraço fraterno. A gente vê que em plena pandemia, né, nós não paramos de trabalhar, estávamos na rua, e quanto amor envolvido, a gente de luva, de máscara, e as pessoas vindo abordando e agradecendo porque a gente estava ali na rua levando o alimento material e espiritual. Então, são essas lições que a vida traz para a gente, né? Que a gente faz a gente ver o quanto a gente pode colocar alegria e amor nas nossas atividades, mesmo nos momentos tão difíceis. Essa obra ela faz também um convite ao bem, né? A obra ela propõe que a gente cultive a alegria, que a gente potencialize luzes de estrela do bem, né? Que essas luzes vai auxiliar no processo de autoencontro e equilíbrio emocional das provas da vida. Então, ela traz também essa luz para a gente. E esse capítulo 8, Joana de Ângela, quando ela fala assim, as bênçãos da alegria, nada obstante seja a Terra, um planeta de provas e expiações, não se pode negar a beleza de que se reveste
auxiliando as criaturas no seu crescimento para Deus. Então, a gente vê que mesmo num planeta, mesmo estando aqui no planeta de terceira ordem, né, no planeta de espíritos imperfeitos, um planeta que estamos ainda no processo de expiações e provas, mesmo assim a gente ainda não pode negar a beleza que se reveste, que o Criador nos colocou à disposição, né, onde a gente pode contemplar o céu, o mar, as criaturas, né, tantos recursos valiosos que se encontram em toda parte, e traz o texto, né, num convite invulgar para as atividades indispensáveis a esse misto. Então, a gente dá mais valor, valorizar o que nos cerca, o que está ao nosso redor, sua flora, sua fauna, né, suas ricas de espécimes encantadoras, né, que estão exigindo melhor compreensão dos seres humanos para continuarem no afã para o qual foram criados por Deus. Então, ela traz esse começo desse texto aí, justamente nos mostrando quanto sublime, quanto de alegria nós devemos ter só em acordar, nas pequenas tarefas do dia, que muitas vezes a gente só dá valor e só reconhece quando perde, quando a gente está incapacitado de se alimentar, quando a gente está incapacitado de se locomover, quando a gente está capacitado de poder falar, de poder gesticular, e a gente vê quantas riquezas nós temos no nosso redor, criada por nós, quantas oportunidades, ou seja, nós temos muito mais do que agradecer pelo simples fato de acordar, de respirar, de ter dormido, de ter acordado, de ter uma alimentação, de ter as mínimas condições de higiene, básicas de higiene, quanto a gente tem para agradecer. Depois ela volta dizendo que os fenômenos, ela fala nesse texto, capítulo 8, ela fala que os fenômenos de incomparável equilíbrio se apresentam a cada momento no solo, nas águas rasas e profundas, no ar, nos vales, nas montanhas, convidando a reflexão a respeito dos detalhes que assinalam todas as formas. Então, vede, a gente dá essa importância a tudo que compõe esse orbe, em que muitas das vezes, às vezes, a gente é envolvido nas dores, que as dores ela não vêm para paralisar, ela vem para nos ensinar, para nos despertar, já que a Terra é uma escola, é uma grande escola. E aí eu fico perguntando, desde o começo que eu entrei na doutrina espírita, eu fico perguntando, será que Papai do Céu gostaria que nós aprendêssemos pela dor? Não. Ele gostaria que nós aprendêssemos pela dor, pelo amor. Mas nós, como ainda somos teimosos, reticentes, né, à transformação que devemos ter para chegar a esse amor, então, muitas das vezes, a gente só aprende pela dor. A dor é que desperta. Então, a gente começa a entender que a dor não veio para paralisar, e sim veio para uma mola propulsora para fazer a gente avançar. Depois, mais em seguida, ela fala que da pequenina flor perfumada, a gigantesca sequoia, que é uma árvore enorme, desde os micro-organismos, a majestade dos colossos siderais, que fulguram na distância do infinito, percebe-se uma sinfonia de sons e de cores num painel jamais concebido pela imaginação mais exaltada. E a gente vê como existe de cor na nossa natureza, né? Quanto existe de cor, de perfume nas nossas flores, e quanto os elementares, quanto a natureza é importante na nossa vida. Essa semana, eu visitando uma amiga que está com câncer, e ela tem um jasmim
um pé de jasmim no quintal da casa dela, ela dizendo, Rose, quando eu fui visitar lá à noite, que eu estava saindo de lá, que cheiro nesse quintal, na frente dessa casa. Aí ela foi me mostrar lá atrás o jasmim enorme, emanando essas flores, esse cheiro para dentro da casa dela. Aí eu pude perceber, a casa dela é cercada de árvores, parece um sítio, ela colocou a casa ao meio e ao redor, cheio de árvores, de plantas, de flores. E aí eu pude ver o quanto ela estava triste por estar com aquela enfermidade, mas o quanto ela estava calma, o quanto ela estava resignada. E ela disse que o quanto a alegria desse cheiro, dessa atmosfera que circunda, que está ao redor, onde ela se encontra, está fazendo um bem enorme. Né? Inclusive, ela chama esse lar dela de pequena floresta. Então, a gente vê como essas cores, aí a gente ouve os passarinhos, porque já que tem várias plantas, a gente ouve os passarinhos nas árvores, e aí a gente vê o quanto isso contribui para que, mesmo na dificuldade da doença, você encontre essa felicidade. Mais na frente, ela fala sobre uma expressiva magia que permanece no ar, aguardando o pensamento e a emoção dos que a habitam, proporcionando-lhe incomparável alegria de viver. E aí a gente vê, né, essa expressiva magia que permanece, esse pensamento, o pensamento salutar, quando a gente emerge, mesmo mediante as trevas, volto a dizer, que as trevas necessariamente pode estar construído na nossa casa mental, a gente pode construir isso, porque as zonas umbralinas é justamente, não foi um local colocado, ele não era naquela tristeza, naquela sombria, naquela escuridão, naqueles efeitos pesados. O ambiente foi deixado e foi colocado por conta do pensamento das pessoas que ali chegavam, da emoção das pessoas que ali habitam e que vai deixando aquele ambiente pesado. O texto segue dizendo que se ainda apresenta momentos afligentes e destruidores, como decorrência das incontáveis transformações que têm lugar na sua intimidade, sua como nas camadas superiores que a envolvem, multiplicam-se na sua face externa as paisagens de encantadora harmonia, os cromos que sensibilizam, os amanheceres de luz e os poentes de cores inimagináveis, nos mostrando mais uma vez, trazendo a gente mais uma vez, nos fazendo levar a esses cromos, essas cores, essa harmonia, essas paisagens que tem o nosso planeta, que são os poentes de cores inimagináveis. E ela diz que, sem dúvida, existem sofrimentos inabordáveis. Existem. Existem sofrimentos dilaceradores, insuportáveis, constrando com a permanente mensagem de enriquecimento espiritual que se encontra estrarado no ímã, ou seja, em nós, dentro de nós, especialmente nós, seres humanos. Existem, sim, essas dores exacerbadas, mas nesse momento de dores, de sofrimentos, ele me faz lembrar o porquê de estarmos aqui. E aí eu lembrei da pergunta 132, né, do livro dos Espíritos, que é sobre o objetivo da encarnação. E aí Allan Kardec, quando traz para a gente, quando ele faz essa pergunta aos irmãos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
Aí ele tem essa resposta que tem como objetivo colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Todavia, para alcançar-lhe e ele fala que ele aprova que a terra é para alguns é uma expiação e para outros é uma missão. Ou seja, os irmãos respondem que Deus lhe expõe a encarnação com o objetivo de fazê-la chegar à perfeição. Ou seja, que nós viemos aqui com esse objetivo, de chegarmos à perfeição. Para alguns é uma expiação e para outros essa chegada é uma missão. Todavia, ele fala que para alcançarmos essa perfeição, devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Suportar, alcançar, que para a gente chegar à perfeição, veja, para a gente chegar às bênçãos da alegria, eu posso assim dizer, que a gente tem que suportar, aprender com essas vicissitudes da nossa existência corporal. A encarnação, e aí ele vem, a encarnação também tem esse objetivo de nós nos colocarmos, não a gente só aguentar, né? Alcançar, suportar todas as vicissitudes para poder crescer e evoluir, chegar a essas bênçãos da alegria, mas também nos chama a atenção no nosso papel, como é importante, o quanto de nós podemos levar nessa obra, para essa obra da criação. A encarnação, a gente não só veio aqui cumprir, resgatar, não. A gente veio ajudar o Criador em sua obra. Então, nada mais feliz do que a gente dar essa contribuição ao Criador, ao universo, do que levando alegria, do que levando paz, do que levando amor àqueles que estão sofrendo. E ele ainda diz nessa pergunta 132, para realizá-la, para a gente ajudar nesse processo da obra da criação, é que cada um no mundo toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, do ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que concorrendo para a obra geral, que ele próprio se adianta. Ou seja, é a gente fazer a nossa parte. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Então, a gente fazermos a nossa parte, utilizando do que está ao nosso redor. Depois ela continua dizendo que sucede que essa página de dores acerbas é um resultado da intemperança e da precipitação do espírito humano, aí colocado para fazer desabrochar a presença sublime do amor que lhe jaz no íntimo. Veja, sucede nas páginas das dores, que acerbar o resultado da intemperância é a nossa precipitação do espírito humano aí colocado para fazer desabrochar a presença sublime do amor que está dentro da gente, viajando no instinto à razão e dessa angelitude, ou seja, a gente vai desde o instinto até a razão, a essa angelitude, a energia pensante transfere de uma para outra experiência existencial as conquistas e os prejuízos do seu comportamento, de forma que possa lapidar as arestas e corrigir as imperfeições conforme haja produzido. Então,
aí a gente vê de quanto muitas das coisas de que nos faz sofrer hoje é fruto de nossas intemperanças, é fruto de nossas escolhas do passado, fruto das nossas ações do passado, e toda ação tem uma reação. E aí, muitas das vezes, a gente fica triste mediante uma coisa que está nos acontecendo nesse momento, uma enfermidade, um problema no emprego, um problema de relação afetiva. Muitas das vezes a gente reclama, né? E o fato de reclamar, a gente estaciona, né? A gente esquece de clamar, de pedir ajuda e avançar. E aí a gente esquece que muitas das vezes isso que a gente está passando foram coisas causadas por nós mesmos. E como a lei é justa, né? A lei de ação e de reação, e Deus é bom Pai justo, que por sinal foi uma das coisas que me deixou muito feliz quando eu entrei na doutrina espírita, foi descobrir que Deus não castiga ninguém, né? Isso foi uma das coisas que me deixou muito, muito feliz, de entendermos que a grande maioria das vezes eu cresci em outra religião e ouvindo as pessoas dizer, isso aí, fulano está sofrendo, fulano está triste, está com essa enfermidade, passando por essa dificuldade, isso aí é castigo de Deus. E aí eu ficava pensando, né, na minha adolescência, mas como é que Deus castiga uns e não castiga outros? Né? Como é que se dá? Ele escolhe quem ele vai castigar, então, se ele escolhe, como é que ele pode ser Deus bom, Pai e justo? Então, graças a Deus, quando eu entrei nessa doutrina em 98, né, foi que eu descobri, eu acho que eu costumo dizer que eu fui apresentada a Deus e me aproximei mais de Jesus quando eu entrei na doutrina espírita, que eu descobri que ele não castiga ninguém. Eu fiquei muito feliz em saber que ele não era esse ser castrador, que esse Deus duro que Moisés trazia. E aí a gente vem entender, quando a gente começa a estudar, a gente vem entender que Moisés trazia esse Deus que a gente deveria temer ao invés de amar, porque lá naquela época as pessoas, nós ainda não tínhamos condições de entender o que era o amor, né? Nós respeitávamos, temíamos pelo medo. O respeito vinha do medo e não pelo amor. Aí precisou vir Jesus para trazer o Deus amoroso, né? Aquele Deus que não castiga, aquele Deus que acolhe, aquele Deus que nos ouve, aquele Deus que nos ajuda, mas como é bom, Pai e justo, deixa com que a gente colha exatamente aquilo que a gente planta. Para nos fazer castigar, não, foi outra coisa que eu aprendi. Para nos fazer castigar, não. Para nos fazer avançar. Porque ele sabe que dentro das nossas limitações, precisaríamos passar por determinadas coisas para reconhecer e avançar. E aí, eu trazendo esse pensamento, eu me lembro, eu estou com duas amigas aqui nesse momento que estão com câncer. Uma está totalmente resignada, entendendo todo o processo que está acontecendo e ajudando com muita alegria, né? Vocês precisam ver como ela está fazendo lives e com muita alegria ela passando, narrando os momentos de dor, de sacrifício, os momentos que ela não está muito bem. Mas aí ela traz esses acontecimentos com uma alegria, com uma verdade, que é preciso ela colocar para fora esses cânceres. Ela está chamando que essa atual circunstância que ela está passando, ela colocando para fora essa limpeza que ela está fazendo, ela colocando para fora esses cânceres que ela precisava colocar para fora para evoluir. E aí a gente vê o quanto a doutrina espírita tem ajudado
o quanto as terapias, porque ela está fazendo um curso de terapia reencarnacionista, assim como eu estou. E aí a gente está vendo quanto nas terapias a gente vai conseguindo tirar das nossas dores, né? Aqueles pontos que ficaram, aqueles pontos culminantes, aqueles que ficaram ali na nossa persona, né? E que a gente vem trazendo aquela repetição de comportamento por anos. Que às vezes aquele comportamento foi marcado lá atrás, às vezes na nossa adolescência, às vezes na nossa infância, ou às vezes até em vidas passadas, né? Que aquilo vem sido, aquilo que ficou lá atrás, aquilo que marcou lá atrás, nós vimos trazendo no nosso perispírito, e ele vem trazendo toda, né? Toda essa bagagem a gente vem trazendo de tudo aquilo que a gente sofreu lá atrás. E quanto às terapias, quanto a gente se conhece a ti mesmo e trabalhando a nossa reforma íntima, a gente vai revendo, né, esses valores e vamos nos transformando. Continuando no texto, ela diz nesse capítulo 8 que viajando do instinto à razão, aí vem a questão do, mesmo nesse processo, ele traz a energia de a gente pensar, que transfere de uma para outra experiência existencial, as conquistas e prejuízos do nosso comportamento, de forma que a gente possa lapidar as arestas e corrigir as imperfeições conforme haja produzido. Ela traz também que nesse processo, todo que a gente vai vivendo traz o autoburilamento, né? Traz a beleza, e aí a alegria encontra-se presente como a melhor maneira de alcançar-se a meta sublime, que é a perfeição. Veja, ela traz que qual é a melhor maneira da gente lapidar essas arestas e corrigir as imperfeições. É esse processo de autoburilamento, de a gente se trabalhar, olhando mesmo a situação que nos apresenta, olhando o aspecto positivo, olhando a beleza, tá? Eu tô nesse momento com essa doença. Eu estou com essa doença, eu não sou essa doença. E da mesma forma que a doença se instalou, ela vai passar. Ela vai passar porque eu não nasci com essa doença. Essa doença, ela está trazendo uma mensagem, né? E eu preciso ficar aberta. Qual essa mensagem está trazendo essa doença? Qual a mensagem que está trazendo esse problema que eu estou passando hoje? Essa dificuldade que eu estou passando hoje? O que é que ela veio para mim nesse momento, está na minha vida nesse momento, para trazer que mensagem? O que é que eu tenho que aprender com essa dor, com essa dificuldade, com essa doença? E ver a rede de apoio que está ao nosso redor, essa beleza, essa alegria, que encontra-se presente como a melhor maneira de alcançar-se a meta sublime, que é a perfeição, traz aqui no texto. E aí, a gente reconhecer essa rede de apoio que está ao nosso redor, né? Mesmo nos momentos de dor e mesmo no momento de doença, como é o dela, quantas pessoas estão ao redor, vibrando, trazendo boas mensagens, né? Levando para fazer tratamento, né? Espirituais, em que a força do êxito desse tratamento vai depender, eu falo muito isso nas minhas conversas por aí, que esse processo de tratamento, de cura, de autocura, de autoburilamento, vem muito daqui e daqui, do que a gente está pensando e do que a gente está sentindo. Porque a espiritualidade está pronta
nos fornece toda a ferramenta para nos ajudar. Mas o que é que a gente está pensando? A gente está pensando positivamente, a gente está pensando que vai conseguir, que vai ficar boa, que vai vencer, ou a gente ainda está se auto-sabotando? Porque muitas vezes a gente fica se auto-sabotando, né? E aí, o texto, ele ainda diz, a fim de que os padecimentos mais rudes não se transformassem em algozes impertinentes, a divindade, ou seja, Deus, proporcionou à escola terrestre incontáveis painéis de encantamento para que pudessem produzir as bênçãos em todos os seres que habitam. Veja, Deus nos proporciona nessa escola terrestre incontáveis oportunidades de a gente avançar, de a gente evoluir. E ele continua, o interesse e a paixão pelo amor, num esforço hércules, ou seja, um esforço enorme de superação das tendências infalsas ou perturbadoras, ou seja, a gente se esforçar num esforço máximo da superação das nossas más inclinações. Porque qual é a única pessoa, veja que foi outra coisa maravilhosa que eu aprendi dentro da doutrina espírita. Qual é a única pessoa, a única coisa capaz de empatar você no seu processo evolutivo? Quem é? Nós mesmos. É a única pessoa. Então, nós somos os únicos capazes de empatarmos o nosso processo evolutivo. Então, é a gente trabalhar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para que a gente consiga superar isso. E ela vai no texto dizendo que, desse modo é justo que se procure a vivência da ternura, essa irmã ternura, irmã da tranquilidade, em todas as quaisquer situações do curso evolutivo. E aí ela coloca como a alegria é a mensagem de Deus, convidando-nos a nos conquistar, a conquista da plenitude. O Evangelho de Jesus é um poema. Veja o que ela diz. Que o Evangelho de Jesus é um poema de alegria em todas as suas páginas. Ou seja, está lá no Ser de Perfeito. O que é que a gente precisa para ser feliz, para encontrar a perfeição? É a gente seguir. Tem vários pontos que ele coloca para sermos seres perfeitos. Mas se a gente entender e colocar em prática o Evangelho do Cristo, entender e colocar em prática o Evangelho do Cristo, a gente já está no caminho já da perfeição. E ele traz também, eu estava vendo hoje à tarde um texto de Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, e ele vai procurar Jesus dizendo que está muito triste, né? Está com uns problemas em casa, que não se dá com algumas pessoas em casa, na família, que as pessoas não entendem ele. E Jesus pergunta a ele como ele pode ainda estar angustiado, se ele é detentor, se ele está ouvindo, né, as conversas do Cristo, se ele está ouvindo as evangelizações do Cristo, nos montes, nos rios, nos lagos. Ele está participando, ele está recebendo o Evangelho do Cristo, como ele ainda pode estar triste. E Joana de Ângeli traz justamente um trecho que ela diz assim, confortador desde os primeiros ditos do mestre, incomparável, quando o mestre enunciou, eis aqui vos trago a boa nova da alegria. Eis aqui vos trago a boa nova da alegria, disse Jesus. Ou seja, o Evangelho, ele trazendo esse Evangelho, ele já está dizendo as boas novas. Que a alegria não está no outro entender ou nos aceitar. A alegria não está nas coisas. A alegria não está externamente. A alegria está dentro de nós, no nosso entendimento. Aí ela diz, infelizmente, o ser humano era o lobo do seu próprio irmão. Jesus veio para aplacar a ardência
aplacar a ardência das paixões destrutivas, cantando o poema da esperança que dá força para a libertação de todo o mal. Jesus cantou o poema da esperança por intermédio da sua evangelização. Ele não deixou nada escrito, mas ele fez melhor. Ele se colocou como exemplo. Ele deu o exemplo de valorizarmos o amor, de valorizarmos o ser. Valorizarmos mais o ser do que o ter. E é a partir da então, e ela coloca assim, e a partir de então, ou seja, da partir desse poema que Jesus trouxe, desse evangelho que Jesus trouxe a esperança, né? Que dá força para a libertação de todo o mal, que a partir de então, a terra, na sua paisagem moral, reverdeceu e tornou-se abençoada escola de aprimoramento intelecto-moral, onde os espíritos se iluminam e avançam no rumo de sublimação. Quer dizer, a gente veio para cá para aprender. Infelizmente, como ela fala no começo, o ser humano era o lobo do seu próprio irmão. Infelizmente, a gente aprendermos, estamos nessa escola, aprendermos, muitas das vezes com auxílio da dor. Quando temos conhecimento, quando estamos em busca do conhecimento, a gente já aprende pelo amor, a gente já desperta. Mas aqui é uma grande escola. E ela traz, por essas e muitas outras razões, que o sofrimento, mesmo quando se apresenta com aspecto tormentoso, deve ser recebido com alegria, que é pela oportunidade da reabilitação do equivocado e disciplina educadora de que necessita. Ou seja, traz mais uma vez, né, a dor como uma disciplina educadora de que nós necessitamos. Há em toda parte a presença mirífica, ou seja, a presença maravilhosa, magnânime, da luz do amor de Deus. Há em toda parte essa presença, estimulando o ser humano a que se transforme em co-criador, tornando o planeta mais elevado e mais propício à regeneração da sociedade que o habita. Muitas das vezes eu tenho alguns amigos que dizem assim, Rose, quando é você falar tanto em regeneração e a gente só vê catástrofe, as coisas acontecendo de mal, né? E aí eu sempre pergunto assim, mas tá certo, o que é que você está fazendo para se melhorar? Não, como assim? Pois é, você está perdoando aquele irmão, aquele parente que lhe ofendeu? Você está se trabalhando no perdão das ofensas? Porque está lá no Evangelho, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? O perdão das ofensas. Então, a gente tem se trabalhado no perdão, a gente tem sido indulgente, a gente tem sido se colocado no lugar do outro. Estamos tendo empatia, mas se colocando no lugar do outro, nas condições do outro. A gente tem feito isso? Então, se a gente tem feito isso, a gente está ajudando a Terra no processo de regeneração. Mas se a gente não está fazendo isso, né? Eu trago muito sempre esse exemplo. A pandemia foi um castigo? Não. Foi um despertar. Está lá no rumo do mundo de regeneração. As camadas fluídicas que foi vista ao redor da Terra, pesada, foi plasmada por quem? Por nós, terráqueo. Aí você pode dizer, não, Rosa, eu não plasmei nada, não. Eu não contribuí com nada, não. Você está perdoando? Você é indulgente? Você é benevolente? Você pratica caridade? Você se coloca no lugar do outro? Você tem empatia?
Você ainda tem ódio, ainda tem mágoa. Então, todos esses, o que a gente ainda não conseguiu fazer, está lá somando para essa névoa escura que teve ao redor da terra. Mas Deus é tão bom, Pai justo, que o livro diz lá que Jesus pediu para Ismael organizar uma caravana e mandar aqui para a terra para nos auxiliar. E aí a caravana tinha médicos, tinha psicólogos, tinha psicanalistas, médios de desobsessão, químicos, enfermeiro. E aí a gente começa a entender como é que uma vacina foi feita em tão pronto tempo, tão rápido, com a ajuda desses irmãos, para nos ajudar mesmo no momento de dor, né? E nós deveríamos ter recebido essa vacina, essa orientação que nos eram chegada, eram para ter recebido com amor e não com medo e não com receio de não tomar, com medo de virar algum bicho. Mas a gente não lê, né? A gente muitas das vezes não se prepara, prefere dar ouvidos a outras informações do que prestar atenção nas informações que estão sendo vindas do alto, né? Então, tem outro trecho que ela diz aqui: nunca te rebeles, porque te encontres em junção penosa, sob injustiça e perseguição gratuita. Lembra-te dos servidores de Jesus que se imolaram por seu inefável amor. Lembra-se de quantos que seguiam os discípulos de Jesus e todos aqueles que acreditavam em Jesus, né, foram mortos, foram crucificados em nome de Jesus. Mesmo no holocausto, para que eles eram um momento de... Mesmo levados ao holocausto, para eles era um momento de glória, de verdadeira alegria. E aí eu me lembro uma passagem da história de Maria, onde Maria chega, na hora que é chegado do desencarne dela, de Maria, um trecho muito interessante que está no livro Boa Nova, está no livro de Miramês também, em que, quando é chegado a hora de Maria seguir, né, para o mundo espiritual, Maria pede para ser levada ao calabouço, né, pede para ser levada aonde os irmãos que estavam sofrendo em nome de seu filho. Ela não queria ir embora sem ver, sem levar a paz, sem levar alegria para aqueles que estavam sofrendo em nome de seu filho. E aí a espiritualidade, como uma bênção de alegria, leva ela até o calabouço em Roma. E chega lá no calabouço, ela vê aqueles irmãos tristes porque iriam para a arena, ser jogados para os animais comerem. E Maria chega no ouvido de uma jovem que ela vê no calabouço, e ela chega no ouvido dela, que ela estava bem triste, e ela chega no ouvido dessa jovem e pede para ela cantar. Cante. Hosana, glória nas alturas. Cante, entre naquela arena e cantem em honra do meu filho. Entre naquela arena cantando. E aí, todos os judeus que estavam ali no calabouço entram na arena, quer dizer, os irmãos pensavam em chegar na arena e ver os irmãos judeus chorando, eles estavam cantando a música Hosana nas alturas. Cantando a música que Maria pediu, cantando em honra. Honra! Canta e segue em honra ao meu filho. Ou seja, acredita no meu filho e entra cantando com alegria. Aqueles que estavam ali esperando encontrar momento de dor, encontrou momento, viu os judeus entrando cantando em nome do Senhor, em louvor.
Então, a gente vê que mesmo nos momentos de dores, nós somos convidados a externar alegria. É aquela pessoa que está sofrendo, aquele irmão que está sofrendo, e você sempre mostrar o aspecto positivo daquele sofrimento, daquela dor. É levar, seguir aquele irmão, seguir, mostrar a ele que o caminho vai ser bem mais suave se ele olhar aquela dificuldade e aquela dor com alegria, com resiliência e com resignação. Essa é a mensagem que ela traz e que serve para nós, né? No nosso dia a dia, para enfrentarmos tudo o que a gente está vendo aí de dificuldade com nós e com nossos irmãos. E entender que um fio do nosso cabelo não cai sem a permissão divina, que toda ação existe uma reação e que tudo vai passar, só não passa Deus em nossas vidas. E nessa alegria que Jesus nos trouxe de servir com amor e com fé ao Criador. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando hoje e sempre, assim seja. Obrigada a todos. Sim, eu gostaria de terminar com uma mensagem que eu trouxe aqui, muito bonita, que me emocionou muito essa tarde. É uma mensagem desconhecida, autor desconhecido. E ela traz assim: sabe por que Deus te escolheu? Senta aí, porque isto é forte, tá? Deus te escolheu não porque você era mais forte, mas porque o seu coração aguenta sentir. Ele te escolheu porque você cuida quando cansa. Você permanece quando dói. E ama mesmo quando ninguém vê. Deus te escolheu porque você, onde você passa, há semente de esperança, acolhimento e transformação silenciosa saindo da sua boca. A força da palavra. Nem todo mundo entende o peso que você carrega. Mas Deus entende. E é por isso que Ele confiou em você. Quem é escolhido, muitas vezes é provado, mas nunca é esquecido. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ok, Rose. Acho que nós nos agradecemos a você por esta inspiração, né? Por essa reflexão, por essa alegria de estar conosco. É uma bênção também recebê-la nesta noite de hoje aqui na sala. Eu que agradeço. Joana é muito perspicaz quando ela coloca os seus textos e a gente precisa ler, reler, para tentar compreender, porque é de uma profundidade que a gente não imagina. Mas eu creio que esse texto, quando eu também li, eu creio que esse texto, e como você falou muito bem, ele está nos remetendo à alegria do Evangelho, a alegria do Senhor, né? De ter trazido essa luz, do Senhor Jesus Cristo oferecer a sua paz, e que a gente precisa estar confiante, como você deu exemplos aí de adversidade, de doenças. Não é fácil. A gente vai dizer assim, é fácil não, como na lição anterior, sobre sofrimento. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. Quando a gente tem alegria, quando a gente oferece a nossa paz em qualquer situação. Então, eu creio que quando a gente reconhece as bênçãos do Pai, né, a gente tem que celebrar com gratidão. Obrigado, Senhor, por esse dia. Eu acho que podia ser pior, né? A gente pedir
que no momento de dificuldade, as vicissitudes da vida, elas não são tão boas, não são também tão ruins. As adversidades são necessidades, são ensinamentos para que a gente, como disse o texto, aprender a amar. Então, é nesse momento que a gente, se não amar o outro, a gente tem que amar nós próprios, por que eu estou passando e para que eu estou passando essas situações. Então, sem essa ausência de luta, a gente ficaria no anonimato. A gente não saberia só gozar do supérfluo, que seriam os bens materiais. E isso não tem sentido nenhum para o espírito, mas para a personalidade, sim. Mas para a essência, não. Então, é com alegria, né, que eu saúdo você, agradeço você por essa noite de hoje, oferecendo a paz do nosso Mestre Jesus. Oh, obrigada, meu irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs presentes, alguém que esteja disposto, né, a fazer alguma anotação ou alguma pergunta a Rose, o momento é agora. E é como minha mãe, só complementando assim, minha mãe diz assim, minha filha, que você, essa semana ela estava me dizendo, que você nunca perca essa alegria de viver, porque eu envolvi de muita coisa, eu me envolvo em muita coisa, e ao mesmo tempo passando por alguns problemas no trabalho. Ela diz, olha, eu fico incrível como é que você leva essa alegria. Eu disse, porque é essa alegria que fomenta, né, que me dá suporte para justamente eu passar por os momentos difíceis, né? É essa alegria de fazer o que gosto, o que amo, né? Essa alegria do servir, né? É essa alegria que faz com que a gente adquira força para quando o momento difícil chegar, você está abastecida, né? com esses momentos. Então, é muito bom. E essa proposta de Joana de autoburilamento é muito importante, porque a gente tem um exemplo muito, muito contundente na doutrina espírita, que é no livro Voltei, né? Ele fez muito pelos outros, mas ficou sem luminosidade porque esqueceu de si próprio. Pois então, a gente precisa ter essa visão de auto-amor, auto-burilamento, porque quando a gente está amando a nós, a gente esprai esse amor a todos que estão em nossa volta. Exatamente. Fique à vontade, Alberto, para fazer suas observações. Boa noite a todos. Queremos agradecer a nossa amiga, né, Rose, pela apresentação dela, pela reflexão que ela nos levou a ter. E no momento que eu estava pensando sobre a alegria, né, a alegria de fora e aquela alegria de dentro, você comentou. Mas o que é que você pode trazer mais para a gente sobre essa alegria, a verdadeira alegria, mesmo diante da vida, né, cheio de situações que a gente está passando, mesmo na dor, na tristeza, como ser alegre, e que tipo de alegria que é essa que pode nos trazer essa paz de espírito, né? Existe aquela alegria externa e a interna, né, Rose? Pois que alegria seria essa, né? Essa euforia que a gente vê aí nas redes sociais, né? Essa euforia que a gente vê muitas vezes as pessoas estão batendo foto, estão levando alegria, estão fazendo filmagem, mas internamente no seu eu, né? Aquilo é só um momento de euforia, né? Então, não é a proposta da verdadeira alegria. A verdadeira alegria, acredito eu, baseado no que eu estudo, é você conhecer a si mesmo, né? Conhece a ti mesmo, sabendo das suas limitações, sabendo ainda do que você tende a melhorar e trabalhando por isso, né? E ficando feliz pelas pequenas conquistas, porque evolução não dá saltos, né? Eu costumo dizer nas nossas conversas que muitas das vezes a gente... às vezes eu escuto algum colega dizendo, eu errei porque eu ainda não sou perfeita.
Não, isso aconteceu porque eu ainda não sou perfeita. Ah, não é falho, porque a gente já passou dessa fase da desculpa, que a gente não é perfeito, todo mundo somos, todo mundo já sabe que nós não somos. Mas a gente não pode se escorar nisso aí e procurar as nossas melhoras, né? E ficar feliz com as pequenas melhoras que a gente vai fazendo. É aquele comportamento que a gente fazia antes e que a gente não faz mais hoje. Quer ver? É aquele estacionamento. Eu fico tão feliz que hoje eu não faço isso mais. É aquele estacionamento, quando a gente vai no shopping, a gente entra no estacionamento, é logo de cara, vê o shopping cheio. Aí a gente vê 3 vagas, 4 vagas livres. A gente, eita, olha que maravilha, que sorte a minha. Eu consegui 4 vagas livres, vou botar o carro ali. Aí quando você vai se aproximando com o carro, aí você vê que aquela vaga é de um irmão que tá a imagem do deficiente, do cadeirante, do idoso, ou seja, aquela vaga não foi feita para você. Aí você já está chegando com o seu carro, aí encosta e diz, eita, não vou colocar não. Já vou dar ré, porque essa vaga não é minha. Vou procurar uma vaga lá atrás. Então, é você ficar feliz com são essas pequenas conquistas. É você perdoar, é você ser menos milindre, né? Nós estamos numa época em que a gente é tão milindre, a gente se magoa com tanta facilidade. Então, essas conquistas de a gente ser menos milindre, essa conquista de você procurar seguir. A proposta de Joana de Ângeli, ela diz aqui que a alegria, que o Evangelho do Cristo é o poema da alegria. Então, se nós seguíssemos, né, o Evangelho, nos esforçássemos para seguir o Evangelho do Cristo, para nos tornarmos seres humanos melhores, nós seríamos, de fato, mais felizes, mesmo com as vicissitudes, porque as vicissitudes não vêm para empacar a gente, vêm para impulsionar, vêm para despertar. É essa visão que eu tenho, né, que a gente poderia e que a gente pode, sim, ver a felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, até nos comportamentos em que outrora, né, a gente agia de tal forma e hoje a gente age de uma forma diferente, positivamente. Então, já é uma conquista. Já significa que a gente entrou na doutrina, não, que a doutrina entrou na gente. Eu costumo dizer muito isso quando eu entro numa casa espírita, que eu fico tão feliz quando eu vejo muita gente. Ah, Rose, eu agora sou espírita. Ah, Rose, eu agora me tornei espírita. Eu fico muito feliz. Mas eu fico mais feliz ainda, vou ficar mais feliz ainda, quando eu vejo a doutrina espírita entrando dentro das pessoas, modificando, né? Quando eu vejo uma amiga que há 6 meses atrás, 8 meses atrás, começou na doutrina espírita e ela era de uma forma, e vejo ela hoje totalmente diferente. Eu tiro a mim, eu vejo a mim como eu era 28 anos atrás, e hoje ainda precisando muito de melhorar, mas eu coloco como eu estou feliz, quantas coisas eu consegui melhorar. Então, é nesse caminho. Agradecendo as informações do Evangelho, né? Fidelis, pode ficar lá, meu irmão. Ok, Agenor. Boa noite, Rose. Boa noite, meu querido. Parabéns pela sua reflexão, pelo seu pronunciamento. Vai desculpando aí, entrou um espírito de porco aí botando vídeo pornô, né? Você acredita que eu estava tão entusiasmada que eu só vi porque vocês falaram, mas eu não estava nem prestando atenção. Mas isso é um espírito de porco mesmo, que ele sabe que não cabe mais isso aí, né? E aí a gente já está bem maduro e não sabe o que é uma mulher nua e um filme de vídeo pornô, né? Nos grupos que eu participo, tem uns espíritos de porco também assim, que eu sou administrador, aí eu chamo ele a atenção, uma vez, 2, na terceira já tiro do grupo. Já tirei vários, entendeu? E até aqueles que causam política dentro do grupo também, principalmente religiosa. Outro dia eu cortei também um evangélico
e quase pastor também, querendo fazer política dentro do grupo, né? Jogando um contra o outro, chamei ele 2 vezes a atenção, ele continuou, tirei também. E assim, a gente labutar com gente é complicado, né? E muitos também, que às vezes também quer trazer transtorno ao grupo, a gente chama 2 vezes a atenção e na terceira a gente tira mesmo. Não quer contribuir, não quer seguir o que a gente está seguindo, então ele tem que procurar o rumo dele, né? Mas sua palestra foi excelente. Eu quero saber, Rose, assim, na sua opinião, o que você, assim, entende, fala sobre uma alegria espiritual. O que é uma alegria espiritual para nós? Uma alegria do espírito é estar com a consciência tranquila e está procurando fazer o melhor, não só para si, mas para todos que lhe cercam. Porque você, quando faz a proposta da caridade, quando a gente fala em caridade, a caridade não é só material, né? A caridade vai muito além do dar. A caridade do dar o material. A gente tem que ter até cuidado quando a gente adquire uma maturidade espiritual. A gente aprende que a gente tem que ter até cuidado de quando vai dar, de quando vai doar, para não magoar aquele que está recebendo. Né? A gente que faz esses trabalhos de rua, a gente tem esse cuidado. Não é porque o irmão está na rua, está em condições de rua, que a gente pode se sentir no direito de achar, não, ele tem que agradecer o que está recebendo. Não, o irmão tem direito de dizer que o suco não está bom, né? que está aguado, que deveria ter um pouco mais de açúcar. E a gente tem que entender, né, que a maturidade é essa, que a valorização, que o amor, que a alegria do espírito é você entender o do outro, a necessidade do outro. Né? Que o outro também tem vez, o outro também tem voz, o outro também tem gosto, o outro também pode dizer eu não gostei. E você tem que ter essa maturidade de entender. Né? Até porque nós somos um espírito milenares, então aquele irmão que está ali hoje naquela condição que dizendo sopa de novo, minha filha, hoje sopa de novo, aí você pode ficar pensando, é fogo, né? Se a gente não levar sopa, não tinha nem o que comer. E, né? A gente pode até pensar assim, não tinha nem o que comer e o danado está reclamando. Mas a gente tem que entender a condição do espírito dele. Eu acho que isso é a alegria do servir. Entender essa condição. Quem foi aquele irmão em outrora, né, que está ali naquela condição de pedir, né, de exigir, de dizer que não está bom, que queria uma comida melhor. Né? E quem foi você que está ali ofertando, trabalhando? Né? Então, você entender essas condições, essas colocações, eu acho essa dádiva do servir traz muita alegria para o espírito. Sabe? Saber que você está se colocando à disposição, tendo empatia, olhando o outro na condição do outro, não na sua, julgando menos, porque nós somos muito bons de julgar. Pelo menos, eu tenho essa condição de julgar. Então, hoje eu já me repreendo mais, procuro me colocar na situação do irmão, porque julgar o outro na minha situação é fácil. Ah, fulano está agindo assim, se fosse eu, agiria diferente. Mas eu não sou fulano. Eu não estou nas condições de fulano, eu não estou passando o que fulano está passando, eu não estou vivenciando o que fulano está vivenciando, eu não tive educação, ou não tive nenhuma educação como fulano está passando. Então, eu não posso, né, julgar o outro na condição, minha condição. Eu tenho que olhar a condição do outro. Então, essa maturidade, esse reconhece a ti mesmo, me traz essa alegria do porvir, essa alegria espiritual. Perfeito. Ok, mais alguém? Não.
Alguém mais? Eu quero fazer só outra pergunta. João. Não, vou fazer mais uma. Né? Rose, será então, que quando depois a gente eu passo ao morrer, João. vai morrer alegre ou triste? Se morrer triste, vai chegar no mundo espiritual alegre? E se morrer alegre, vai continuar com essa alegria ou vai ter tristeza? Olha, depende, eu costumo dizer que o que a gente... Eu passei um ano estudando, eu vivo estudando sobre a morte. Olha, um morte, o desencarne, como a gente queira dizer, né? Eu acho que é uma coisa que a gente deveria estudar muito. Tem um livro de Richard Simonetti que ele diz que para a gente viver bem, a gente tem que aprender a morrer bem. Né? Eu acho isso tão interessante, porque o que é que ele quer dizer com isso? Que se a gente aprender a viver bem, a gente vai entender melhor como vai se dar essa passagem e o que a gente vai levar. Né? Porque as únicas coisas que o espírito, o indivíduo, leva é o que ele é, o que ele está sentindo, é o que está aqui e aqui. Né? Eu costumo dizer, é o que está na mente e o que ele sente. Então, se ele é uma pessoa pessimista, se tudo está ruim, essa minha amiga que eu estou conduzindo ela para o médico, quando a gente foi para o médico do especialista no câncer dela, ela disse, olha, Rose, é melhor, a gente já estava para entrar na sala. Aí eu disse, olha, eu acho que era melhor a gente não ir para esse médico, ela dizendo, porque eu vou entrar, ele vai me passar um remédio, o remédio não vai fazer efeito e eu não vou ficar boa. Eu disse, então vamos embora. Porque não adianta nem entrar, né? Se você já entra. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você já passa de um estágio para outro, de um estado para outro, com aquele pensamento vai lhe conduzir. Né? Nós somos espíritos milenares, então, aquela sensação, esses gatilhos, está na nossa persona. E a nossa persona não está só nessa vida, não. Está em várias vidas. E esse gatilho vai ser puxado. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te enquanto estás aqui no mesmo plano com ele. Né? Antes de ir ao altar, averigua se tem alguém que tem algo contra ti. Ou seja, é tudo a gente trabalhar antes. Né? A gente trabalha antes, se prepara antes, modifica antes, porque senão o que a gente pensa, a gente vai levar. A gente vai conduzindo, né? Ninguém vai virar santo porque desencarnou. Ah, meu Deus, eu estou morrendo, eu não sei para onde eu vou. Ah, eu digo isso aos meus amigos, eu disse, eu sei para onde você vai. Como é que você está? O que é que você está pensando agora? Ah, não, estou pensando. Sim, o que é que você está fazendo agora da sua vida? Ah, está fazendo coisa boa, construtiva, está procurando outro, está procurando servir, está sempre presente, está fazendo coisa salutar. Ah, não. Então, a condição que você está hoje é a condição que você vai passar. Porque na erraticidade, a gente se une pelas afinidades, né? Então, o que a gente é hoje, o que a gente está pensando hoje, o que a gente sente hoje, é para onde a gente vai quando a gente não estiver aqui mais no plano físico, né? A gente vai se unir, unir de acordo com as nossas sintonias. Ou seja, a gente leva o que está aqui, o que é aqui é o lugar para onde a gente vai. Se é bom ou ruim, vai depender do que a gente está pensando nas nossas ações, do que a gente está falando. Por isso que nesse livro tem no capítulo, logo no começo, o poder da palavra. Né? E ele traz o poder da palavra, como a palavra tem poder. Então, ó glória, ó bênção. Né? Se acontecer alguma coisa, não dizer, ai meu Deus, que desgraça. Não, que bênção, né? Ai, Senhor, meu Deus, aconteceu isso e agora? Mas é uma bênção. Eu vou conseguir, o Senhor vai me ajudar, né? Eu vou sair desse sofrimento. Né? Então, é o poder do que você emite, porque o que você emite, você distribui e vem para perto de você. Se vai ser bênçãos de alegria ou bênçãos de tristeza, é você que vai dizer. Ok, Rose, respondido. João, meu querido, fique à vontade. Meu irmão, muita paz a todos. Eu quero dizer para minha irmã Rose da alegria em ouvir
palavras tão esclarecedoras quanto a que você nos trouxe nesta noite. Oh, E dizer também ao meu irmão Fidel. E eu estou fazendo aniversário. Oh, que maravilha! Que Deus a abençoe, minha irmã. E eu gostaria também de externar ao nosso irmão Fidelis, endossar as palavras que ele aqui hoje nos trouxe. E dizer que com as palavras da irmã Rose e do que Fidelis aqui falou, me fez rememorar as palavras do nosso mestre amado, quando no início dos seus trabalhos aqui na Terra, ele nos chamou a atenção para que nós orássemos e vigiássemos. Orai e vigiai. Ele sempre dava esse enfoque. Por quê? Porque na sua premonição, eu acredito que ele já sabia que os nossos adversários, quando eles não tivessem condição de chegar até nós, talvez eles mandassem os seus representantes. Então, nós estamos vendo que há necessidade de continuarmos sempre com a nossa mente voltada para a oração e vigiando constantemente. E eu queria também, para concluir, pedir ao meu irmão coordenador na noite, meu irmão Agenor, que me permita solicitar a cada um dos irmãos participantes da nossa sala de estudo nesta noite e que vibraram energeticamente, de forma altamente positiva, que cada um deles fornecesse um pouco dos seus raios de luz para que nós formássemos 2 feixes bastante luminosos. Um deles eu pediria à nossa irmã Rose, que recebesse esse feixe de luz. E o outro, vamos pedir aos benfeitores espirituais. Para quê? Para que eles conduzam esses feixes de luz até essas irmãs que foram citadas pela nossa irmã Rose e que se encontram em provação com as suas saúdes. Então, que todas elas recebam essas luzes como energias pacificadoras e salutares, a fim de que as suas dificuldades sejam minimizadas ou saneadas de acordo com a vontade do Pai e o merecimento de cada uma delas. Muita paz e saúde para todos nós. Boa lembrança, João. Boa lembrança. No final, com a prece, a gente mentaliza essas 2 irmãs que Rose citou aí. Interessante, meus amigos, minhas amigas, chegando no final, a gente há de entender o seguinte: alegria, as bênçãos da alegria, ela corresponde à lição de hoje sobre o Evangelho. Mas quando a gente vai lembrar que os neurocientistas, eles colocam para a gente que a alegria, num todo, ela faz parte de um banquete muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque a alegria, ela vai produzir neurotransmissores que vai nos auxiliar para que a gente modifique e regule, se não modificar, mas pelo menos vão regular o nosso humor. Então, quando a alegria faz parte você está torcendo pelo time e ele faz um gol, aquele time que você gosta, você, de certa maneira, criou esses neurotransmissores e vai regular a sua dor, vai regular e vai gerar prazer. Então, naquele momento, você não fica fixo àquela dor, aquele sentimento de perda. Então, gera endorfina, né? Endorfina, serotonina. Então, ela vai ajudar, a dopamina, ela vai ajudar a regular é um sentimento. Aí, pegando o gancho também de Fidelis, no céu e inferno, Kardec diz que os espíritos, eles não estão lá alegres, porque a alegria é um sentimento passageiro. Eles estão felizes ou infelizes. Então, felizes ou infelizes são mais duradouros. Então, no mundo espiritual, eles vão estar ou num lado ou do outro. Porque o que eles geraram, o que eles fizeram, aliás, nas suas ações, vão gerar consequências tanto de felicidade ou de infelicidade. Então, então, essa é a visão dos espíritos quando morrem. E a gente pode morrer alegre. Para quem gosta de uma folia, está brincando, tá numa alegria, está ali prazeroso para quem gosta. Para quem não gosta, é outra história. Então, ele pode morrer daquela forma e dizer, estava alegre,
Mas não quer dizer que no mundo espiritual vai continuar com aquela alegria. Ele vai ficar infeliz, talvez, eu acredito, se ele não tiver um preparo. Então, gente, a felicidade é muito importante na vida, porque ela é mais duradoura. São também estados de consciência, né? Então, as lições de hoje, quem quiser e tiver esse livro Luz nas Trevas, faça de novo essa releitura e a gente vai ter um aprendizado muito importante. Então, Rose, eu creio que não tem mais questionamento nem participação, né? Se não tiver, mais uma vez, gratidão pela sua presença, gratidão por estarmos aqui na sala Chico Xavier, a todos vocês. Eu que agradeço. Entendeu? E agora a gente vai ter uma tarefa, bem lembrada pelo nosso irmão João. Quando Rose fizer a prece de encerramento, nós vamos vibrar por essas duas irmãs e por todos os espíritos que se encontram nesse estado infeliz, que não vai ser para sempre. Então, gratidão mais uma vez a todos vocês, ao irmão Alberto, pela essa tarefa que me coube hoje, e a Rose, que leve um abraço fraterno aos irmãos lá de Olinda, né? E essa gratidão e a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Rose. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Rose, a palavra é sua. Algum esclarecimento você queira fazer e a prece de encerramento, por gentileza. Só agradecer. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade, né, de estarmos todos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor, a espiritualidade que aqui se faz presente, e possamos sair desse estudo melhor do que como estávamos no começo, sairmos mais felizes, com mais esperança, com mais alegria no porvir, e que possamos, Senhor, levar esse facho de luz, esse facho de alegria para as irmãs que se encontram com essas enfermidades. Minha amiga Elba, que se encontra sofrendo muito com essa doença, se queixando muito, muito revoltada, muito triste. E a paz, mentalizando ela como eu estou agora, que a paz chegue até ela, que a enfermidade delas, que as dores que ela está passando agora, seja atenuada, Senhor. E que ela possa cumprir o ciclo dela aqui na Terra, na santa paz de Deus, entendendo todo o processo. Porque conhecimento espiritual, estudo ela tem, ela pode não ter solidificado o conhecimento, mas o estudo ela tem da doutrina espírita já há uns bons anos. Pedi também pela minha irmã Paula Ramos, que também está com câncer, mas está vibrando positivamente, né? Entendendo todo o processo da doença. Também é nossa irmã do Cristo, também tem conhecimento da doutrina espírita, está reagindo com alegria, passando por essa doença com alegria. Pedi também a outra amiga que teve infarto essa semana, está em casa com o lado direito também todo comprometido, que dê força a ela, que não é fácil, Senhor, é como ela me disse ontem, Rose, eu sou forte, eu tenho conhecimento, mas não está fácil não, ver um lado do meu corpo todo paralisado. Então, eu peço esse fecho de luz, esse raio de luz e alegria, que cheguem até essas irmãs e todos aqueles espíritos que estão aqui perto de nós, sofrendo por algum motivo, que eles possam também ser abraçados por essa luz amorosa, fraternal, consoladora, que eles confiem no Pai, que é bom, Pai e justo, e que tudo passa. Assim seja.